Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Quero ler o versículo 22 e 23. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. A palavra do Senhor nos diz assim. Peço que você acompanhe a leitura, minha tradução revista e atualizada. Versículo 22 do capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de podermos ter lido a Tua palavra, orado, Senhor Deus, confessado os nossos pecados, cantado louvores ao Senhor, podemos ofertar. Quantas coisas aconteceram, Senhor Deus, durante essa manhã, que o Senhor nos trouxe aqui diante da Tua palavra para vivermos de acordo ao que o Senhor mesmo tem nos ensinado, Senhor Deus. Carecemos da iluminação do Teu Espírito, carecemos da graça do Senhor a cada dia, Senhor Deus. E agora, nesse momento especial de culto ao Senhor, desse serviço ao Senhor, que todo nosso coração e o nosso pensamento esteja voltado para adorar a Ti, Senhor Deus. Que tudo seja feito para Te honrar. Mas mais uma vez, Senhor Deus, nós te pedimos a iluminação do Teu Espírito para que possamos entender o texto e viver de maneira a honrar ao Senhor. Mais uma vez eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos continuar aqui olhando para o fruto do Espírito e hoje olharemos, permitindo ao Senhor, para as três últimas características desse fruto, que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, né? Essas três características, essas três marcas do fruto do Espírito, ainda assim, relacionado o que o fruto tem feito no nosso coração para com o próximo, mas o domínio próprio, por exemplo, a mansidão também tem a ver com o próximo, mas domínio próprio em especial tem a ver conosco, né? A nossa vida com Deus é como a gente lida com o nosso coração, com o nosso ego. Domínio próprio vai falar sobre isso. Mas diante dessas três características, eu queria te fazer uma pergunta com relação ao seu caráter, né? Como o caráter, queridos, na definição do dicionário, o caráter quer dizer um conjunto de traços psicológicos e ou morais, né, que caracterizam o indivíduo ou um grupo. É uma marca gravada, um sinal sulcado, né? Uma qualidade inerente a um indivíduo desde o nascimento, temperamento ou índole. É assim que o dicionário define caráter, né? Até a gente fala o caractere, né? Os caracteres lá do teclado que marcam aquela letra e formam a palavra, né? Cada caráter. Mas antigamente, eu vou falar aqui talvez aqueles que já conhecem bem, isso daí já vê que o tempo passou para você, mas da máquina de escrever, né? Se algum falou assim, que existe isso, pastor, a máquina de escrever é o celular, né? É uma máquina que escreve, né? Então, você se lembra que ela dava aquela, né? Aquela tacada na fita, e aquela fita, bom, os jovens aqui não estão entendendo nada disso, depois vocês dão uma pesquisada, tá? Para vocês darem uma olhada que é máquina de escrever. Então, ela dava aquela tacada naquele tipo, né? Era o tipo ali da letra, esse tipo batia na fita, a fita batia na folha. Essa fita ela tinha uma tinta, né? Uma espécie de uma tinta, e aí ficava marcado aquele caractere, né? Ele fazia tac, batia e marcava na folha, e ficava marcado. Então o caráter, né? O caractere, de onde que vem essa palavra, né? É onde fica marcado. E eu queria que você pensasse muito sobre o seu caráter, né? Sobre o que você é marcado, né? Como você é conhecido, como realmente isso é uma marca sua. Pensa nisso hoje. Pensa bastante nisso hoje. Porque aqueles que foram salvos, eles precisam ser marcados. Precisa ter o seu caráter ali, essas virtudes do caráter cristão. E nós vamos dar ênfase hoje nas três últimas, né, características, né, do fruto do Espírito, que é fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Queridos, nós nos perdemos e podemos nos perder, né, com esses caráteres.
com essas marcas, né? Não fazendo parte realmente assim da nossa vida, mas precisa fazer, porque é fruto do Espírito. Não se preocupe, eu falo um pouco mais alto. Fiquem tranquilos, né? Fiquem tranquilos, né? Então, se precisar, a gente fala um pouquinho mais alto, né? Então tá tudo certo. Então, queridos, prestem bem atenção. Nós já vimos amor, alegria, paz. E vimos na semana passada longanimidade, benignidade e a bondade, né? Nós vimos que a longanimidade é aquela paciência, aquela tolerância. É literalmente, na definição da palavra, aquela lentidão em punir pecados, né? Você desenvolver essa paciência, primeiro porque ela vem de Deus, ela reflete o caráter divino, ela é uma marca cristã. E uma das frases que ficou muito literalmente marcante para mim na longanimidade é que ela é uma grandeza de coração, né? Às vezes falta-nos paciência. E por que falta-nos paciência? Muitas vezes nós estamos errados. Nós realmente não estamos dando o tempo devido para com aquela pessoa. Então você precisa ter no seu caráter, né, essa virtude de ter mais paciência, ser paciente com o outro. Nós precisamos desenvolver isso, e semana passada nós vimos bastante sobre a longanimidade. Nós olhamos também para a benignidade, que já tem a ver com a integridade. É literalmente uma bondade moral, né? Na benignidade, na longanimidade é ser paciente com o outro. Na benignidade é importar-se com o outro. Esse é o foco da benignidade. Não é à toa que na benignidade a virtude, a gentileza, né, é o fato de ser agradável. Eu lembro que trouxe aos irmãos uma definição dos filósofos com relação à benignidade. Eu achei muito interessante que eles diziam, né, que a benignidade torna o homem semelhante a Deus. Olha que interessante isso, queridos, né? Essa é a característica da pessoa benigna, né? E nós vimos que Deus demonstrou a benignidade dele para conosco a ponto de nos salvar. Deus demonstra sua grande benignidade. Deus mostra a benignidade dele para com os maus, concedendo-lhe coisas. Nós vimos isso, abençoando-os. Nós vimos que mesmo numa palavra de Naum, de condenação, há benignidade de Deus na aflição. Isso faz parte do caráter de Deus. Nós vimos que nós precisamos nos revestir de benignidade. Então, a benignidade, a gente precisa tratar os outros de uma maneira melhor. Isso faz parte de uma virtude, de uma vida espiritual, literalmente, de uma vida que depende do Espírito de Deus, né? E por último, nós vimos a bondade, que uma definição da bondade, né, que ela é muito parecida da benignidade, ela é a benignidade colocada em ação. Interessante, né? A bondade já é ser generoso para com o outro, é ser intencional, é agir para com o outro mesmo, né? Então nós vimos que é ter paciência para com o próximo, é importar-se com o próximo, e a bondade é agir para com o próximo. Nós vimos que nessa definição ela está sempre ligada à generosidade. Essa bondade, esse termo que aparece ali, nós vimos que ela é fruto da luz, né? A bondade é literalmente o oposto da maldade, né? Então, quando você pensar, quando você for agir, você vai entender que aquela sua ação, né, é fruto do Espírito, você está decidindo agir para com o próximo, e aí você está sendo bondoso, né? Então, a generosidade, por exemplo, ela é o contrário da avareza, né? Se ela é generosa, né, ela não é avarenta. Então, nós vimos a questão da bondade. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre a fidelidade. Fidelidade. Preste atenção, queridos. Você é fiel. Você é fiel. Eu quero te fazer uma pergunta e eu preciso que você responda, não em voz alta, mas responda para você mesmo. Pense sobre isso. Você é uma pessoa leal? Você é uma pessoa confiável? Eu fiquei pensando sobre esse estudo, né? E o Senhor falou muito ao meu coração com relação a essa virtude do caráter cristão, né? Se você perguntasse para a pessoa mais próxima de você, você chegasse para ela e falasse assim: eu sou uma pessoa confiável?
ela ia responder o que de você? Ela ia falar, sim, você é uma pessoa confiável. Não é à toa que eu confio em você. Ou assim, bom, veja bem, né? Determinadas circunstâncias você é confiável. Então, será que a fidelidade realmente ela faz parte da sua vida? Essa fidelidade que aparece aqui. Esse relacionamento também para com o próximo, né? Do qual Paulo está desenvolvendo aqui para os irmãos da Galácia. Irmãos, vocês precisam entender que você deve ser uma pessoa da qual as pessoas dão crédito. O que você fala pode ser escrito? Sim, sim, não, não? Ou você sempre deixa em dúvida? Você é uma pessoa do qual a gente não pode realmente esperar fidelidade. É muito triste, queridos, quando nós temos pessoas das quais nós confiamos e elas são desleais a nós. É muito ruim. É muito ruim. Eu sei que estava no controle de Deus e do próprio Jesus a traição dele por Judas. Mas foi muito desleal o que Judas fez. Né? É aquele beijo que ele deu no rosto de Jesus, né? Demonstrando ali a sua traição. Eu sei que você vai ler as Escrituras e você vai perceber que assim, Jesus sabia. Jesus veio, né, para nos salvar. Ele sabia do sacrifício na cruz, mas isso não anula a atitude desleal de Judas. Queridos, não seja desleal. Não seja desleal. Se você chega para uma pessoa e você tem algum problema com ela, acerte com ela. Não fique falando nas costas. Não fique. Isso é deslealdade. Não aperte a mão de alguém dizendo que você gosta, que você ama essa pessoa, quando na verdade, na primeira oportunidade, você quer difamar, você quer falar mal, você quer fazer mal para essa pessoa. Não seja desleal. Isso não faz parte de cristão. Cristão precisa ser fiel, confiável. Paulo vai falar para os irmãos da Galácia, os irmãos não estavam agindo com fidelidade nem para com o evangelho. Eu estou admirado. Vocês estão passando para outro evangelho, Gálatas 1:6, que não é outro evangelho. Ou seja, a deslealdade estava se mantendo lá com os Gálatas. E ele bate nessa tecla e fala assim, não podemos ser desleais. Não é à toa que ele fala, o fruto do Espírito é fidelidade. É interessante, eu já disse isso aos irmãos. O nosso relacionamento deveria ser assim, você falou, eu acredito em você. O relacionamento entre os crentes deve ser assim. Você falou, eu acredito. Lembra-se daquele discípulo, que eu já dei essa ilustração para os irmãos, e o seu mestre? O discípulo chegou, correndo lá de fora, mestre, tem uma vaca voando. O mestre, impressionado com aquilo, saiu de dentro da casa e ficou olhando para o céu e procurando a vaca. Quando ele olha para trás, vê o discípulo dando risada, mas dando muita risada. E ele volta e fala com o discípulo, eu não estou entendendo, por que você está rindo? Mestre, vaca voar? Ele falou assim, não, para mim é mais fácil uma vaca voar do que um crente mentir. Entende, queridos? A sua palavra precisa ser confiável. No meu relacionamento com você, deve ser esse relacionamento de confiança. Você falou, eu acredito. Então, se você falar para mim que uma vaca está voando, eu quero sair correndo para ver se essa vaca está voando. Porque eu quero acreditar em você. É fruto do Espírito. Isso é fruto do Espírito. Agora, queridos, João diz isso na primeira carta dele, capítulo 2, versículo 18. Olha o que ele diz. Filhinhos, já é a última hora e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Uma grande marca de infidelidade é mostrar que a pessoa não faz parte do povo de Deus. A infidelidade é marca dela. Por isso precisamos ser confiáveis. Deve ser isso uma marca do seu caráter. Você falou, eu escrevo. Está certo. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Nós devemos ter esse relacionamento.
Nós devemos ser assim para com as pessoas. Esse mundo precisa de pessoas confiáveis. É natural. É sinônimo de esperteza, você enganar, né? A pessoa que engana, ela é tida como esperta. Olha como ela foi esperta. Não, queridos, ela foi maldosa. Você não, você fala a verdade. Porque você é confiável. É fruto do Espírito. É interessante que as pessoas lá em João capítulo 2, versículo 23, e novamente eu vou pedindo para você ir anotando aí, né? Os textos que nós não vamos para referência e ler a cada versículo, são muitos deles, mas eu vou dando a referência para você ir anotando e depois você lê em casa. Ou então acompanhe depois, né, a nossa gravação. Em João 2, 23, as pessoas estavam indo, vendo os sinais de Jesus e diziam que criam no nome dele. Mas versículo 24 diz que Jesus não se confiava a eles, porque ele sabia exatamente quem eles eram, ele conhecia todos, é isso que o versículo diz. Porque ninguém precisava dar testemunho que era natureza humana. O que esse versículo deixa claro para nós? É natural para o homem mentir. É natural para o homem ser infiel. É natural para o homem não ser confiável. Agora, crentes não. Crentes não. Então, mais uma vez, eu te dou um conselho. Tem problema com alguém? Acerta com a pessoa. Não seja essa pessoa que na frente é uma coisa, por trás é outra. Não. Crente não é assim não, queridos. Crente não é assim não. Não seja assim. Seja honesto. Seja fiel. E outra, se você é uma boca que está sendo maledicente e falando mal, você está em pecado. Se você é um ouvido que está ouvindo falar mal, você também está em pecado. 2 infiéis. Não faça isso. Seja uma pessoa fiel. O que você fala é realmente o que você crê, o que você vive. Seja fiel, irmãos. Seja fiel. Em Romanos capítulo 3, versículo do 1 ao 3, Paulo faz um comparativo da incredulidade dos homens, né? Que elas não, essa incredulidade do homem não vai desfazer a fidelidade de Deus. Esse contraponto. Deus é fiel. A Bíblia fala para nós que nós devemos ser fiéis. Ele diz que o despenseiro, né? Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que o despenseiro ele precisa ser encontrado fiel. É uma marca daqueles que manifestam ali o dom de Deus, né? Que eles sejam fiéis. Não seja infiel. Pastor, só vai repetir mais uma vez? Eu vou. Você está com problema, fale com a pessoa. Não fale mal, isso é coisa do diabo. Isso é coisa de Satanás. A mentira é coisa de serpente. Não seja assim, irmãos. Não é fruto do Espírito. Não seja você uma boca, não seja você um ouvido. Ah, então, estou te falando aqui. Não. Vai lá e fala com a pessoa. Acerta lá. A gente precisa viver a comunhão, gente. A gente precisa viver a unidade. Você precisa ser confiável. Eu quero dizer para você, eu confio em você. Eu não quero ter um relacionamento de você que você fala uma coisa para mim, eu estou desconfiando. Será que é isso? Será que é isso? Vamos tomar uma decisão de todos nós acreditarmos que se um falar que a vaca está voando, vamos sair todo mundo correndo para ver se está voando? Porque para o crente não pode ser normal mentir, não, queridos. Não pode ser normal ser infiel, não. De jeito nenhum. Isso não faz parte do caráter cristão. Paulo diz lá em Tito capítulo 2, né, que os servos, os trabalhadores mesmos, os servos ali, eles precisam da prova de fidelidade. Olha que interessante. Espera-se dos cristãos que sejam fiéis. Lógico que nós sabemos que Deus é fiel. É assim que nós devemos basear a nossa vida. Mas, pastor, mas se eu falar assim, e tal, e como é que vai ser? Seja fiel. Seja fiel. Não é à toa que uma das coisas mais tristes, né? Num casamento, né? É o adultério, porque é uma prova de infidelidade, né? Fica uma coisa tão... Nossa, corta o coração, porque você não espera isso da outra pessoa. Pelo contrário, você entrega a vida para outra pessoa. Você quer entregar os seus dias, assim, por assim dizer, o restante do conduzir da sua vida para aquela pessoa. Então, se é uma pessoa que você confia, é o seu cônjuge. Deve ser assim. Deve ser assim. Por isso que relacionamento de marido e mulher não deve ter segredos.
seu melhor amigo deve ser o seu marido. E a sua melhor amiga deve ser a sua esposa. Assim deve ser. Por quê? Porque é um relacionamento de confiança. Eu não posso... não. Claro que, né, eu tenho o costume de dizer isso aos irmãos quando eu estou aconselhando, né? Eu falo assim, olha, quando você está sendo aconselhado por mim, né? Eu quero que você saiba, a Fernanda não é pastora, né? Fernanda é minha esposa. Então o pastor sou eu. Então eu quero que você saiba. Por mais, né, escabroso, é isso que fala? Uma palavra muito ruim assim. Que seja o que você está tratando comigo, você está tratando só comigo. Até em respeito, né, a você, com o pastor Kevin, né, que é o pastor da igreja também, eu tomo cuidado. Por quê? Porque nós entendemos que você fosse aconselhar com ele, eu tenho exatamente esse respeito dele com você. Porque eu entendo que é esse relacionamento de confiança. Você não pode contar uma coisa para mim, eu chegar em casa e ficar comentando sobre aquilo. Interessante. Eu chegaram para a Fernanda falando, contaram uma coisa para a Fernanda. E aí a Fernanda falou assim, é mesmo? Isso aconteceu? Eu falei, você não sabia? Eu falei assim, não. Mas eu contei para o pastor. A Fernanda, pô, você falou com o pastor. Porque tem que ter essa confiança. Tem que ter esse relacionamento. O que eu chego em casa para ela, eu digo assim, Fernanda, ora, tá ruim. Pronto, acabou. Só isso. Só isso. Por quê, queridos? Por causa da confiança. Mas ela sabe tudo da minha vida. Tudo. Dos meus dias. Porque é confiança. Não pode ter nada fora disso, irmãos. O relacionamento de crente deve ser assim. Não é à toa que Paulo fala em 2 Timóteo 2:1, ele diz assim que o que você Timóteo, fortifica-te na verdade. E o que você aprendeu, Timóteo, você transmite a homens fiéis. Então esses homens precisavam ser fiéis. Esses homens que iam transmitir a verdade eram homens que iriam liderar, que iriam cuidar, precisavam ser homens fiéis. Espera-se que sejam homens fiéis. O texto que foi lido inicialmente, lembra-se da expressão? Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. O Senhor entregou os talentos. Espera-se que esse servo haja com fidelidade aos talentos que ele recebeu. Então que 2 deles, servo bom e fiel, entra no gozo do vosso Pai. Servo bom e fiel. O maior desejo, queridos, é que todos nós, na presença do Senhor, cheguemos, Ele olhe para a nossa vida e fale assim, servo bom e fiel, serva boa e fiel. Fizeram aquilo que o Senhor estabeleceu para que vocês fizessem. Sirvam, façam isso. A infidelidade ali foi punida em Mateus 25, como nós vimos no início do texto. Jesus, queridos, em Apocalipse, é chamado de testemunha fiel. Jesus, a fiel testemunha, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Jesus é chamado de sacerdote fiel, em Hebreus 2, 17. Agora preste atenção, queridos. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1, 9. 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel. Não permitirá que jamais sejais tentados além das vossas forças. 1 Tessalonicenses 5, 24. Fiel é o que vos chama. Então faz parte do caráter do nosso Deus, faz parte dos atributos do nosso Deus ser fiel. Então nós vamos olhando essa gama de versículos que vão dizendo, nós precisamos ser fiéis. É tão interessante, queridos, que em Hebreus 10, 22, eu queria que você prestasse bem atenção na leitura desse versículo. Olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A certeza nós vamos desfrutar da presença do Senhor na eternidade é porque Ele é fiel. Ele é fiel. Então, Hebreus 10, 22 ao 23 diz que Deus é fiel.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Então faz parte do nosso Deus ser fiel. Então a fidelidade é exigida dos seus servos. Então quando Paulo diz que a fidelidade faz parte do fruto do Espírito, você tem, habitado pelo Espírito Santo, a fidelidade aí. Aí em você. Então é a hora de colocar em prática. Então assim, não pode ser duvidoso o que você fala. Não pode ser duas palavras. Não pode. Você não pode colocar uma coisa sabendo que já é mentira. Não faça isso. Você não pode ser infiel. Se você gosta, você gosta. Se você não gosta, você não gosta. Se você está com problema, você acerta. Se você falou que perdoou, perdoou. Está perdoado, perdoou. Ah, pastor, mas eu não esqueço. Pois é, você lembra sem sentir dor. Isso é perdoar. E acabou. Não vai ficar trazendo aquilo à memória, senão que você não perdoou. Se você não perdoou, você mentiu quando você falou que perdoou. E você foi infiel. Você foi desleal. Não faça isso. Fidelidade faz parte daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. Seja fiel. Não seja desleal. Queridos, eu vou ficar muito triste com uma traição sua. E eu tenho certeza que uma traição minha a você também vai te trazer muita tristeza. Então lutemos contra o nosso coração pecaminoso, que naturalmente somos infiéis. Lembra que o Senhor Jesus não se confiava a eles? Eles falavam que criam no Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus sabia muito bem quem eram todos eles. Então, naturalmente, a nossa natureza pecaminosa é infiel. Mas Deus converteu o nosso coração. Agora eu só vou falar a verdade. Portanto, deixando a mentira, fale a verdade. Efésios 4. Então, vou só falar a verdade. Só falar a verdade. Mas eu vou só falar a verdade. Eu vou viver dessa forma. Isso é ser cristão. Eu preciso ser fiel. Faz parte. Isso é fruto do Espírito. Faz parte do atributo, da característica, da marca do meu Deus. Então isso vai ser impregnado no meu caráter. No meu caráter. Não seja infiel. Uma outra característica do fruto do Espírito é a mansidão. O que é a mansidão? Uma definição muito precisa é força e suavidade. Como assim, pastor? Pois é, mansidão, ela está muito ligada à humildade. É uma palavra muito ligada à humildade, porque mansidão é uma gentileza, é o fato de você ser suave, essa é a ideia de ser manso. Tem isso no campo semântico da palavra, né? Mas nessa suavidade há força, porque há sabedoria. Então nós vamos entender um pouco mais sobre isso, né? Muitas pessoas dizem, associam a mansidão não está em... Eu não sei, né, nem se ela teve algum momento em voga, né? Se realmente assim, ela foi exaltada, a mansidão, né? Porque mansidão fala é fraqueza. Ah, é fraco, é bobo. Nossa, ele é manso, é bobo. Eu não. Bateu, levou. Não é assim? Bateu, levou. Muitas vezes nós fomos criados assim. Bateu, levou. Quando, na verdade, a palavra de Deus vai nos ensinar a mansidão. E nós vamos ver um homem mais manso, né, considerado pelas Escrituras, mas ele ficava bravo. Ele feria a rocha quando era só para falar. Né? Ô pastor, acho que eu já sei mais ou menos quem é. Né? Queridos, nós fomos chamados para ser mansos e humildes. Jesus diz no Sermão do Monte que a característica daqueles que foram salvos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Efésios 4:1, esse texto que eu li, Mateus 5:5. Efésios 4:1 diz assim, preste atenção. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Qual é o modo digno da vocação que foste chamados? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então faz parte dessa vocação, eu desenvolver essa vocação com humildade e mansidão. Lembra que eu disse que esses
termos são ligados à mansidão e à humildade. Em Colossenses 3,12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão, de longanimidade. Precisamos nos revestir dessa mansidão. Assim como a fidelidade, ela não é comum à natureza humana. Ela é fruto do Espírito. Mas eu queria que você fosse nesse texto comigo, em Números capítulo 12, queridos. Números capítulo 12, lá no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números capítulo 12. Deixa sua marcação aí em Gálatas. Pastor, mas já decorei esse versículo de Gálatas 5, 22, 23. Muito bem, é isso aí. Mas depois você volta aí, tá bom? Capítulo 12 de Números. Meus irmãos, prestem atenção no que aconteceu aqui. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Versículo 1 do capítulo 12. Por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Disseram, e eles com essa situação, Moisés, desse casamento de Moisés, né? Dessa junção de Moisés, eles falaram assim: porventura tem falado o Senhor somente a Moisés? Não tem falado também a nós? Quem ouviu? Ah, o Senhor ouviu. Eles estavam falando de quem? De Moisés. Ah, gente, se você fica sabendo disso aí, já pensou, estão falando de você? Senhor, eu sei que o Senhor ouviu, mas eu vou tirar satisfação. Ah, eu vou brigar. Mas acontece que diz o versículo 3, que era varão Moisés, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O Moisés não tinha uns picos de brabeza, não tinha? Tinha, às vezes ele ficava bravo, né? Mas ele era manso, queridos. Como isso? A Bíblia nos diz. Olha essa situação. Está lá. Os irmãos, hein, gente? Os irmãos, hein? A Miriam e o Arão. O Senhor só fala para Moisés, que negócio é esse? É ou não é, Arão? Você não acha também? É verdade, Miriam. Pô, como é que é? O Senhor só me quer? Está falando de Moisés? Pois é. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam: vocês três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs na porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Não é assim. Não é assim que acontece com Moisés? Eu falo com Moisés. Ou seja, quem levantou Moisés fui eu. Eu falo com ele. Boca a boca eu falo com ele. Claramente. Não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Como vocês não temeram falar contra Moisés que eu levantei? Quem são vocês, Miriam e Arão? Quem são vocês? Eu falei com Moisés. Eu falo boca a boca com ele. Ou seja, eu tenho intimidade com esse homem. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, meu Senhor, não ponhas, te rogo, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que queime a Miriam. Pastor, esse foi o meu desejo, hein? Cuidado com seu coração. Senhor, eu rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias?
será detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Porém depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Porque geralmente porque a Miriam foi acometida dessa lepra? Porque na construção do texto provavelmente foi ela que incitou essa rebelião, né? E Arão era o sumo sacerdote. Acontece, queridos, que aqui o que me chama a atenção não é nem Miriam, nem Arão, e por incrível que pareça, nem Moisés, apesar de ele ter sido manso. É Deus. Quem defendeu a causa de Moisés? Deus. Quem ouviu quando estava falando de Moisés? Deus. Ele era manso. Arão chegou para ele, ó, depois da rebelião toda. Moisés, nossa, mas a Miriam, o que vai acontecer com ela, tal, não sei o quê. Eu vou orar a esse Deus, que eu falo boca a boca. Mas Moisés não fala muito, você percebeu? Ele orou ao Senhor, o Senhor curou a Miriam. Mas aquela rebelião daquelas pessoas foi punida, queridos. Quem defendeu o manso? Deus. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós não agimos de mansidão porque nós achamos que está nas nossas mãos. Não, pastor, não mexe comigo, não pisa no meu calo. E outra, eu estou sabendo que fulano parece que falou com ciclano de mim. Aí já vai tirar satisfação, nem sabe o que está acontecendo, brigão, brigona, quer arranjar coisa, não vai para Deus. Fala, Senhor, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos, Senhor. O Senhor ouve. Então, se estão fazendo esse tipo de motim, o Senhor está no controle. Mas, Senhor, haja com a tua justiça. Eu quero agir de mansidão. É ruim quando tramam nas nossas costas, queridos. É muito ruim. É muito ruim. Dá um sentimento de, assim, literalmente, de falta de lealdade, como a questão da fidelidade, né? Essa traição é muito ruim. Mas, por outro lado, faz com que a gente descanse no Senhor. Senhor, literalmente, advogue em minha causa. O Senhor está no controle. O manso faz isso. O manso faz isso. O brigão não faz isso. Lá no fruto do Espírito, lembra das discórdias, da ira, que são obras da carne? Contrário do fruto do Espírito? Então, o manso, ele entende aquela circunstância, ele fala, Senhor, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Eu vou continuar mantendo-me firme com o Senhor, mantendo-me fiel para com o Senhor, amando o Senhor e o Senhor conduzindo a minha vida. Assim faz o manso. Você é manso, irmão? Você reivindica direito? Você reivindica direito? Você dá carteirada? Você dá carteirada? Olha quem você está falando. Ó, patente, mostrando a sua patente. Olha com quem você está. Você sabe com quem você está falando? Né? Já viu aquelas coisas assim? A gente precisa ser manso. A gente precisa aprender a mansidão. A gente precisa aprender a mansidão. Foi muito interessante, 2 Samuel, capítulo 16, saiu um homem chamado Simei, né, que ele é um benjamita, e ele ficou amaldiçoando Davi, jogando pedra em Davi nos seus servos. E aí um dos comandantes de Davi, lá de Zeruia, lá, ele sai e fala, vamos fazer com esse cão morto. Tal. Sabe o que Davi fala? Bom, se ele está fazendo isso, o Senhor permitiu. O Senhor permitiu, né? E deixai-o, Davi diz isso, que amaldiçoe, pois o Senhor, deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição. Olha isso, irmãos. Eu sei que esse homem ficou pesando em Davi, em todo o povo, que o povo chegou exausto no Jordão. Imagina a situação. Davi podendo falar, não, queima ele. Acaba com esse homem aí. É difícil para nós a gente entender a mansidão. É difícil para nós, queridos. Mas a mansidão, eu peço a você que volte lá na carta aos Gálatas, mas a mansidão, ela é exigida dos espirituais. Olha só que interessante. Capítulo 6 aí mesmo de Gálatas, versículo 1. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrige com o espírito de mansidão. Essa é a ideia da brandura.
E guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, essa correção precisa acontecer. Você precisa ser justo e fazer o que é certo. Mas essa correção precisa ser com esse espírito de mansidão. Por quê? Porque é a justiça de Deus. Então você corrige e disciplina. Paulo pergunta para a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 4, 21. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Olha o que Paulo diz para a igreja de Corinto. Deus estiver diante de vocês, a disciplina a ser aplicada vai ser com vara ou com espírito de mansidão? Isso que vai ser preciso na correção para com vocês. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que na disciplina, é porque a gente pensa que o manso não efetua disciplina, porque ele é manso. Não, há momentos de disciplina, ele disciplina com mansidão. Paulo instrui a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 24 e 25, para disciplinar com mansidão os que se opõem. Então, ou seja, ainda que esses que se opõem precisam ser disciplinados, essa disciplina precisa ser feita com mansidão. Ou seja, tem a ver com o seu coração. É o seu coração manso buscando a justiça de Deus. O manso busca a justiça de Deus. O manso busca a justiça de Deus. Então, aquela ideia do mundo, né? Mas o manso é bobo. Não, ele não é bobo, ele é sábio. Ele espera no Senhor. Quando ele tem que agir, ele age. Ele fala, ele confronta. Mas o espírito ao qual ele faz isso é o espírito de mansidão. Assim precisa ser o manso. Jesus falou que ele era manso e humilde de coração. Mateus 25, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Essa é a ideia da mansidão também. Olha em Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo, salvador, humilde. Humilde. Essa ligação da mansidão. Montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Queridos, essa ideia da mansidão, né, está ligada à humildade, é a disposição do Espírito com a qual nós aceitamos a forma como Deus lida conosco, sem disputar e nem resistir. Essa é a ideia de mansidão. Mansidão são aqueles que confiam inteiramente em Deus. Esses são os mansos, para defendê-los em toda injustiça. Mansos e humildes entendem que Deus permite injúrias que aconteçam conosco, elas nos afligem, mas Deus utiliza dessas coisas para tratar a nossa vida. Mansos enxergam dessa forma. Mansos enxergam que Deus está no controle de toda a situação. O manso, ele não está centrado nele. Ele sabe que ele vive para agradar a Deus. Então, o manso, ele pode repreender sem rancor. O manso, ele pode debater sem intolerância. O manso, ele enfrenta a verdade sem ressentimento. O manso, ele pode irar e não pecar. O manso, ele age com mansidão, mas ele não é fraco. A minha questão é, você age com mansidão? Ou rapidamente você quer a sua justiça? Não, pastor, não mexe comigo não, eu sou assim mesmo. Eu sou assim, meu sangue quente. Ó, o sangue quente, né? O sangue quente, minha família é assim, e eu não consigo, não levo o desaforo para casa, né? Tem aqueles crentes mais crente mais sem mansidão. Olha que interessante dizer isso, né? Não, eu sou assim mesmo. Não tem esse negócio comigo não, pastor. Como assim? Que justiça você está buscando? Justiça sua? Na ira do homem não é justiça de Deus. A palavra de Deus diz isso. Então, seja manso. Haja com mansidão. Então, às vezes, aquela situação ali é um momento que Deus está utilizando daquela pessoa para tratar coisa no seu coração. Só que a falta de mansidão não está deixando você pensar.
Você parar e falar assim, por que isso está acontecendo? Por que Deus permitiu que esse Simei está atacando pedra em mim? Por quê? Será que não é porque eu preciso baixar a bola? Será que eu não estou me achando demais? Será que eu não estou me engrandecendo demais? Será que aquela ilustração do pastor está funcionando para mim? Eu estou olhando no espelho, eu sou um gatinho, estou olhando um tigre. Bravão, gatinho, gatinho. Não é nada daquilo que eu estou pensando. Será que Deus não está usando isso para tratar o meu coração? E essa minha falta de mansidão não está deixando eu falar assim, peraí, se essa pessoa está me humilhando, o Senhor está permitindo. Por quê? Será que não é porque eu sou orgulhoso? Senhor, se eu sou orgulhoso, se for para eu não me ensoberbecer, então o Senhor não tira esse espírito na carne, não. A tua graça me basta. Já pensou dessa forma, irmãos? Ah, pastor, dessa forma é complicada, é difícil. Pois é, fruto do Espírito, mansidão. E por último, queridos, domínio próprio. Quero te fazer uma pergunta, meu irmão. O que te domina? O que te domina? O que faz com que você tome as suas decisões? Isso é importante, né? Domínio próprio é muito importante. Domínio próprio quer dizer literalmente um autodomínio. Na raiz da palavra, sabe aquela coisa? É você agarrar a si mesmo. É interessante isso, né? Eu fiquei pensando na ilustração. Olha só que coisa. É como se você está com aquela vontade de fazer, mas você se agarra a você mesmo e fala assim, eu não vou fazer. Seu coração está querendo fazer aquilo que é errado, mas você fala assim, não, eu vou me segurar. Eu vou me segurar a mim mesmo. Parece uma redundância, né? Mas literalmente é isso. Esse autocontrole. Você chegar e falar assim, não, peraí, eu não posso fazer isso. Eu quero fazer isso, mas eu não posso fazer isso. Isso não agrada a Deus. Isso desagrada ao Senhor, mas agrada ao meu desejo. Mas se agrada o meu desejo, não é o meu desejo que deve ser agradado, porque o meu Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, falou assim, que seja feita a tua vontade e não a minha, Senhor. Então, se é a tua vontade que deve ser feita, esse desejo não agrada ao Senhor, eu não vou fazer. Me agrada, mas não agrada ao Senhor. Eu vou dominar esse desejo que está querendo me dominar. Essa é a definição do domínio próprio. É o controle contra o eu. E é interessante que nesse contexto, se você olhar para as obras da carne, junto com o fruto do Espírito, ele tem a ver também com domínio na área sexual, também. Também está ligado. Então, dominar a si mesmo. Queridos, é tão maravilhoso isso, quando você realmente entende que fala assim, isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus. Isso que não agrada a Deus, infelizmente, está tão forte no meu coração que está querendo me agradar. Mas diante de Deus, eu não vou fazer isso. Isso é dominar a si mesmo. É falar assim, eu vou fazer a vontade do meu Senhor. Por isso que muitas vezes o que acontece, né, hoje? Não, faz o que o seu coração mandar. Vai fazendo o que o seu coração manda, querido. Seu coração é enganoso. Qual que é a frase? Faça, se divirta, viva. Você está perdendo os seus dias. Desfrute. Não é isso? E geralmente isso está ligado às coisas contra o Senhor. Quando o cristão ele aprende, ele fala assim, isso é um prazer que a minha carne deseja, mas isso não agrada o meu Deus. E o domínio próprio, que é fruto do Espírito, não parte de mim, diz, eu não vou fazer. Senhor, ore assim, eu quero fazer. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o meu desejo, o Senhor conhece o meu pensamento, eu quero fazer. Mas isso não agrada ao Senhor. Me ajuda, Deus. Eu estou decidindo me afastar daquela pessoa. Eu estou decidindo não olhar mais isso. Eu estou decidindo não tocar mais isso. Ainda que o meu coração esteja falando, toca, toca. Veja, veja. Relacione-se, se relacione. Eu falo, não vou fazer isso, Senhor, porque isso te agrada. Me ajuda, porque o teu Espírito que habita em mim, é somente Ele que pode me dar força para eu lutar contra isso. Isso é domínio próprio. Por isso que muitas vezes o pessoal fala assim, pastor, mas isso não dá para fazer. O que não dá para fazer? Por isso que a pergunta inicial foi, o que te domina? É interessante, queridos, que assim,
Paulo, nas qualificações que Paulo está dizendo para Tito, dos bispos lá, dos presbíteros, dos pastores, ele diz que o presbítero precisa ser, lá no capítulo 1, versículo 7 e 8, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, tenha domínio de si mesmo. Ele precisa ser essa pessoa que lida com domínio próprio. Pedro diz na sua carta que é uma virtude, né? Com a virtude vem o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 6. Então, esse pensamento de dominar-se é algo que o cristão precisa desenvolver. Novamente, é fruto do Espírito, não é natural você e a mim. Então, nós precisamos exercitar isso, queridos. É interessante que Paulo fala, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, para os solteiros. Ele diz assim, olha, e aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que eu também vivo, né? Caso, porém, não se dominem, que se casem. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Ou seja, sem fornicação. Sem coisas impuras. Se não se aguenta, que se case. Não fica vivendo dessa forma. Se você não está conseguindo dominar-se, é melhor você se casar. Ou seja, é necessário que você cuide dessa área da sua vida, dessa área do domínio próprio, né? O Paulo usa também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 25, ele fala do atleta. Ele fala que o atleta em tudo se domina. Ou seja, então, desde a alimentação ao cuidado com o seu corpo, para o atleta ter uma melhor performance, ele domina a si mesmo. Então, quer ter uma vida cristã, caminhar com o Senhor, aprenda o domínio próprio, irmãos. Ah, pastor, mas não tem nada a ver, né? Uma outra frase também muito comum. Não tem nada a ver, pastor. Não, mas é jovem. Não, mas é século 21. Não, mas isso. Não, mas aquilo. Para com isso. Para com isso. Você é crente. Então você precisa ser fiel. E você precisa dominar. Assim mesmo. Então, peraí. Vamos refrear isso? O que está startando, né? O que está fazendo com que você tome essa atitude? Vamos arrancar esse olho que está te fazendo pecar? Não, pastor, mas eu estou apaixonado. Não, mas eu estou amando. Não, mas eu estou isso. Mas se eu ficar sem isso, mas se eu ficar sem aquilo. Opa, peraí. Está querendo arrancar o olho, não? O Senhor Jesus falou. Está fazendo pecar? Uma grande marca do domínio próprio, arranque esse olho. E siga servindo ao Senhor. Quer viver dessa forma? Assim vivem os espirituais, queridos. Assim vivem aqueles que querem agradar a Deus. Essa palavra no original, o domínio próprio, né, ele significa a grandiosa qualidade do homem quando Cristo está em seu coração. A qualidade que capacita a viver e andar no mundo, conservando imaculadas as suas vestes. Achei muito interessante como esse teólogo definiu a definição, fez a definição dessa palavra, né? É conservar imaculadas suas vestes. Essa é a ideia do domínio próprio. É fugir mesmo, queridos. Fugir do pecado. É fugir. Vem à nossa cabeça José, né? Quando a mulher vai para cima dele, o que ele faz? Eu não vou ficar aqui, eu sou espiritual. Não, pode me tocar, mas olha, eu sou espiritual, eu aguento, eu sou homem de Deus. Não. Quando ela partiu para cima dele, ele correu. Eu vou fugir disso aqui. Isso aqui é uma porta para eu pecar. Eu vou sair. Fuja, queridos. Fuja daquilo que pode te dominar. É muito interessante um texto, e é o último que eu vou ler de hoje, de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, que Paulo diz assim, preste atenção, 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Paulo está dizendo, a nossa arma são armas espirituais. Não são esses pensamentos, essas filosofias mundanas. Toda altivez, todo pensamento que se eleve, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu acho muito lindo isso, queridos. Tudo aquilo que nós vamos medir, mensurar,
pensar e definir, nós precisamos levar esse pensamento à obediência de Cristo. O que isso quer dizer? Isso é bom. Isso é bom. Levando esse pensamento para esse cativeiro, ou seja, a dependência, a submissão a Cristo, eu vou olhar para isso e falar assim, isso não é bom. Isso não agrada a Deus. Logo, levando esse pensamento cativo a Cristo, eu não vou fazer. Não vou fazer. Eu vou me dominar. Eu vou buscar coisas que me afastam de pecado, de uma vida contra Deus. Eu vou me aproximar dos meus irmãos, vou me aproximar das minhas irmãs. Eu vou primeiramente orar mais. Eu vou ler as Escrituras. Eu vou buscar fazer leituras, livros cristãos que vão alimentar a minha alma. Eu vou parar de ver determinados programas. Eu vou parar de conversar com determinadas pessoas. Tudo isso porque eu não quero pecar. Eu vou parar de tocar esse tipo de coisa. Eu vou parar de tomar determinadas coisas. Eu vou parar de falar dessa forma. Eu vou cuidar até do meu pensamento. Quando eu pensar nessas coisas, eu vou levar todo o pensamento em obediência a Cristo. Assim, o que eu estou pensando está errado. O que eu estou pensando, só você sabe. Aliás, não é só você, né? Deus sabe. Ninguém mais do mundo aqui sabe. Então você pensou errado. Você falou assim, nossa, eu pensei isso. Isso não agrada a Deus. Leve esse pensamento cativo em obediência a Cristo. Fala assim, eu não posso pensar isso. Senhor, tira isso da minha mente. Estou pensando coisa errada. Para eu pensar em agir, é rapidinho. Então isso vai me fazer pecar. Tira isso do meu pensamento, Senhor. Se isso já estou pensando, não mais um dia, outro dia. Toma os meus dias, a semana, isso já tomou meu coração. Senhor, tira isso. Como eu vou fazer? Faça essa pergunta. Como eu vou fazer para parar de pensar nisso? Vai te ajudar a dominar-se propriamente. Como eu vou fazer para que esse tipo de circunstância e situação não me faça pecar? Tenha estratégias. Ligue para seus irmãos e as suas irmãs. Busque coisas que vão te afastar desse pecado. Isso é domínio próprio, irmãos. Você está fazendo isso para Deus. Isso agrada ao Senhor. Você consegue? Consegue. Consegue. Você é crente. Consegue. Isso não pode dominar. Isso não pode dominar. Você, queridos, deve ser guiado pelo Espírito Santo. Você deve ser guiado pelo Espírito Santo. Lembra da luta lá, da carne militando contra o Espírito? Porque eles são opostos? Você deve ser dominado pelas coisas do Espírito. Não deixe ser dominado pelo pecado, irmãos. Oremos uns pelos outros. Muitas vezes nós podemos ser infiéis. Não somos mansos. Somos brigões. Buscamos, reivindicamos os nossos direitos. E muitas vezes nós soltamos o corpo. Não é isso? Muitas vezes, queridos, deixamos a vida nos levar. Deixamos o pecado governar. E aí, queridos, você vive às vezes anos longe do Senhor. Não seja assim na sua vida. Hoje, tome essa decisão de falar assim, eu não sou uma pessoa leal. Inclusive, eu estou mais para o lado dos hipócritas do que dos fiéis. Então, para com isso, é crente. Confesse pecar diante do Senhor e seja leal. Seja fiel. Seja aquela pessoa que vai falar que a vaca vai estar voando. E vai estar voando mesmo. Não vai ser brincadeira. Não vai ser mentira. Porque eu falo a verdade. Seja assim. Seja manso. Fique reivindicando seus direitos. Deixe o Senhor. Literalmente deixa, não que você tenha o poder para deixar ou não deixar. Você vai entender quando eu disser. Deixa o Senhor ouvir. Sabe aquela conversa contra você? Deixa ele ouvir, ele advoga. Deixa ele. Ele vai conduzir a situação. Ele está no controle. Sempre esteve. E olha, queridos, não seja dominado por nenhum pecado, nenhum vício, nenhum costume que você sabe que desagrada a Deus. Não seja. Lute. Lute para que você viva como um fiel, manso, que se domina para a honra e glória do Senhor. Amém? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de
podemos adorar ao Senhor aqui neste culto, Senhor. Obrigado pela bênção de podermos ouvir a Tua palavra. Obrigado pelo texto de Gálatas. Obrigado pelo fruto do Espírito, nós podemos entender e maravilhosamente, Senhor Deus, Ele habita em nós. Queremos, Senhor Deus, a cada vez viver em amor, alegria, paz, longanimidade, Senhor Deus, benignidade, bondade, com essa fidelidade, essa mansidão, esse domínio próprio, Senhor Deus, que é fruto do Espírito, que vivamos dessa forma, que vivamos para honrar ao Senhor. Abençoa-nos, Senhor Deus, que tenhamos uma vida reta diante de Ti, que o Senhor seja glorificado diante das nossas ações, para que sejamos esses cristãos fiéis, mansos, que lidam e cuidam, Senhor Deus, dessa vida para se dominar, não dar vazão aos nossos pecados. Ajuda-nos, ajuda cada irmão e cada irmã da nossa igreja, Senhor Deus. Queremos viver para honrar ao Senhor. Que o fruto do Espírito, esse caráter, Senhor Deus, virtuoso de um cristão, seja manifesto nos nossos relacionamentos e principalmente para a honra e glória do Senhor. Ajuda-nos a vivermos dessa forma, Senhor Deus, é o que eu lhe peço. Rogo também ao Senhor as bênçãos do Senhor, a vida do pastor Kevin hoje, que vai estar ministrando na igreja em Paraibuna, Senhor Deus. O abençoe lá, que a palavra do Senhor seja pregada, que os irmãos sejam ministrados aqui ao coração deles. Fala também àquela igreja hoje à noite, nós te pedimos, Senhor. E agradecemos por tudo que o Senhor nos falou durante o dia de hoje. Queremos iniciar nossa semana dessa forma, vivendo para te honrar e te glorificar. Mais uma vez, Senhor Deus, te agradecemos, nós te louvamos, nós te honramos, esse Deus maravilhoso que nos salvou e fez habitar em nós fruto do Espírito. Queremos viver de maneira a glorificar ao Senhor, com as nossas ações, pensamentos e palavras, para a tua honra e glória. Mais uma vez eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na nossa vida, hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Nós vamos ouvir o pós-lúdio, o tempo esse que você e eu temos para orar individualmente ao nosso Deus. Após a melodia, encerramos o nosso culto. Desejo a você uma semana abençoada, uma semana de manifestação desse caráter cristão, do qual Jesus pagou para que você e eu tivéssemos. Amém? Uma semana abençoada a todos. Deus os abençoe.